Então, na verdade, eu não preparei nada, né? Assim, não sei, assim, a discussão que vocês fazem aqui, né? Dessa interface de psicanálise, filosofia, metapsicologia, Como você quiser. Você pode contar a história do livro, a história dos capítulos, do autor que você escolheu. A questão da metapsicologia eu acho importante, o Luiz já tocou muito nisso, no projeto comum com Firenze. Tá. Eu vou começar falando um pouco da história, né? Desse texto aqui. Na verdade, quando eu fui trabalhar com o Luiz, o projeto era um outro, totalmente diferente, era sobre ética, né, psicanálise, mais em torno de Freud, assim, algumas coisas. E lá, chegando lá na época, o Luiz tinha acabado de publicar o livro dele sobre o Ferenczi e Ferenczi, né? O pessoal de São Paulo me corrigindo, não consigo ainda falar Ferenczi. Desculpe aí se vocês também pronunciam Ferenczi, eu não consigo ainda pronunciar. Então, a ideia de... Assim, a mudança de projeto, de pesquisa, ocorreu lá, em contato com os seminários que o Luiz conduzia lá sobre o Ferenczi e tal. E aí algumas descobertas que, para mim, foram descobertas lá, de alguns textos que não tinha acesso no Brasil, textos do Ferenczi, alguns textos ligados a questões metodológicas, da psicanálise, que eu não conhecia, não tinha no Brasil, nunca fui um leitor de Ferenczi, assim. E lá, folheando esses livros, eu fui me dando conta de que esse autor, Ferenczi, ele tinha algumas ideias metodológicas que, por outro lado, eu não conseguia encontrar na literatura acessível lá. Há muita publicação sobre Ferenczi lá, tanto em livros como artigos, revistas. E essa literatura que era mais acessível lá, eu não encontrava essa discussão metodológica que eu vi nos textos de Ferenczi, inicialmente relacionadas assim, à articulação entre prática e teoria, ou clínica e metapsicologia, que é algo que sempre me atraiu, assim, essa questão, assim, desde estudante de psicanálise, essas coisas. Artigos, trabalhos que eu fiz, pesquisas, assim, sempre foi nessa interface aí entre clínica e metapsicologia. Então, o que eu encontrei lá, pelo menos, não sei se o Luiz, talvez me corrija, posso estar enganado, mas o que eu encontrei lá é uma literatura, assim, sobre Ferenczi, enfatizando mais o lado clínico dele, o grande clínico, o clínico sensível, de fato, é o clínico do trauma, enfim. E eu falei, mas onde que está a teoria, a metapsicologia, que alguns artigos que eu vinha lendo, descobrindo do Ferenczi, o Ferenczi enfatizava essa articulação e em uma passagem, inclusive, do diário clínico dele, ele anota lá que a teoria é aquilo que mais lhe interessa, que apesar dele ter passado uma década praticamente fazendo experimentos com a técnica psicanalítica e tudo, tem uma anotação assim lá no diário clínico que ele diz, talvez quando eu me desvencilhar dessas preocupações com a prática clínica, talvez eu possa me dedicar à teoria, que é o que me interessa muito mais. Então, quando eu vi isso, eu falei, nossa, esse autor parece realmente compartilhar de pressupostos que eu compartilho, que é a articulação em psicanálise entre a clínica e a metapsicologia, para falar só de uma dessas dicotomias, Enfim, então, o nascimento dessa pesquisa, dessa orientação do projeto, foi por aí. Aí, então, conversando com o Luiz, falei, Luiz, sobre essas coisas, queria ver se dá para, você concorda que eu mude o projeto original, e ele
topou essa mudança e, enfim, aí mergulhei um pouco, por um tempo, nos textos do Ferenczi, textos que eu não tinha lido e tal, né? Então, assim, aqui nesse livro, conta um pouco dessa trajetória, dessa construção de um problema de pesquisa, né, na introdução, tentando destacar um pouco essa disjunção que, pelo menos para um brasileiro recém-chegado lá, né, e se defrontando com aquela literatura abundante, assim, né, sobre psicanálise clínica ferenciana e tal. Então, aqui na introdução, eu tento destacar um pouco essa disjunção, né, essa supervalorização da clínica, da prática clínica e a teoria um pouco, né, segundo plano, assim, tentando mostrar como que alguns textos do Ferenczi, ele defende justamente a articulação necessária entre essas duas coisas, né? Então, o livro, assim, para uma aproximação inicial, assim, do conteúdo dele, são 3 partes. Então, a primeira parte dedicada à metodologia, que é uma discussão, assim, a partir dos textos do Ferenczi mesmo, assim, algumas ideias metodológicas dele, que daqui a pouco a gente pode se aproximar um pouquinho delas. Então, a primeira parte sobre metodologia, que é, digamos assim, a ótica pela qual eu estou lendo, né, uma espécie de explicitação do sentido do projeto psicanalítico do Ferenczi, né, a partir das ideias metodológicas dele. Depois, uma segunda parte, uma discussão sobre a técnica, para mostrar como que os experimentos técnicos que ele realizou, tipo técnica ativa, né, técnica da relaxação, análise mútua, essas diferentes modalidades de técnicas que ele vai ensaiar, e todas elas estão justificadas por pressuposições teóricas muito claras, né? Isso aparece nos textos e eu tento mostrar isso. Por quê? Porque na primeira parte de metodologia, uma das coisas que eu tento discutir no segundo capítulo é justamente a valorização dele dessa necessidade de uma, que ele chama de um círculo virtuoso entre a prática e a teoria em psicanálise. Então, a partir dessa matriz, digamos assim, de leitura, a segunda parte, tento apresentar um pouco do percurso dele sobre a técnica, os experimentos dele, não todos, mas assim, aqueles necessários para mostrar como que há uma preocupação metapsicológica e sempre em operação sobre cada modalidade de técnica que ele propõe, né, assim, ao longo do percurso. E como que, ao contrário do que pouco se discute, pelo menos na literatura que eu tive acesso, dessa articulação entre os experimentos técnicos, né, e a teoria, eu tento mostrar nessa parte técnica como que aos poucos essa reflexão sobre a técnica, movida por uma preocupação, uma justificação teórica, e essa justificação teórica, ela é sobre o funcionamento psíquico, né? Sobre uma discussão metapsicológica que ele sempre está trazendo junto, né? Que está acompanhando o trabalho dele com os experimentos técnicos. Eu vou mostrar como que, à medida que ele avança com os experimentos técnicos, o avanço ocorre principalmente no âmbito da compreensão sobre a teoria mesmo do aparelho psíquico, né, a metapsicologia. E em função disso, assim, a última parte, né, ela desemboca aí justamente no tema que
com o qual ele se ocupa na fase final da obra dele, da vida dele, que é a teoria do trauma, né? uma espécie de psicotraumatogênese, né? Uma concepção sobre o psiquismo, principalmente a partir, né, dos fatores traumáticos. Então, eu tento mostrar como que essa proposição mais metapsicológica, uma teoria do trauma, que na época bate de frente, contradiz até aquilo que era tido como superado na história da psicanálise, que era a teoria da sedução do Freud e tal, né, que o Freud abandona, entre aspas, assim, né, abandona porque é uma discussão muito grande. Freud não teria exatamente abandonado, né, lá para isso. Mas que na época, 1930 mais ou menos, o Ferenczi ele vai, né, insistir na necessidade de resgatar aquela teoria, né, do trauma, supostamente abandonada pelo Freud em 1997, resgatá-la e, à luz daquilo que havia de mais avançado na metapsicologia, ainda baseada na teoria freudiana, né, articular o antigo da teoria do trauma como o novo da metapsicologia, principalmente a segunda tópica do aparelho psíquico, que é a parte assim destacada também pela literatura como uma das contribuições, uma grande contribuição do Ferenczi, do ponto de vista teórico, assim, né? que tem assim, implicações práticas também. Então a terceira parte, intitulada Metapsicologia, talvez a parte assim, principal do livro, mas que eu só, né, toco nela, não desenvolvo, não tive tempo. A ideia era construir mais uns 2 capítulos, tentando desenvolver uma espécie de metapsicologia freudo-ferenciana, que é a proposta, né, que eu tento, a tese que eu tento defender aqui. Mas não avanço, né, só apresento alguns elementos para uma metapsicologia freudo-ferenciana. E nessa última parte, então, eu tento mostrar como que, primeiro, essa teoria, né, sobre o trauma que o Ferenczi vai defender, que isso não é, assim, no fundo, nenhuma novidade, né? Já estava lá no Freud e tal, e ela não é destacada da técnica. O Ferenczi, ele vai chegar, ou teria chegado a se convencer, digamos, teria sido convencido sobre a pertinência de uma concepção, né, renovada e sobre o trauma, a partir dos experimentos técnicos, né? Então, como se a obra dele mesmo seguisse aquilo que na primeira parte eu tento destacar como o círculo benigno, um círculo virtuoso entre, né, prática e teoria, entre técnica e teoria psicanálise. Como que a partir dos experimentos técnicos, né, também ele é muito conhecido por isso na literatura, há livros, artigos que só discutem os experimentos técnicos dele. Um colega publicou sobre as errâncias do caçador, as errâncias da experimentação técnica e tal. Mas aqui eu tento mostrar como que essa técnica não está descolada de uma teoria, de uma metapsicologia, e como é graças aos experimentos técnicos que ele chega a se convencer da necessidade de retomar, teoricamente, né, digamos, a conformação do psiquismo precoce e tal, os efeitos, né, de fatores traumáticos em fases precoces do desenvolvimento, como é que isso afetaria o desenvolvimento posterior do aparelho psíquico, né? E isso, assim, os textos dele, acho muito claro, a conversa dele com Freud, com Anna Freud, mostra como que ele, diferentemente de autores como Jung, Adler, né, mesmo o Otto Rank, como eles abandonam
movimento psicanalítico, ainda dominado pela liderança aí do Freud, como que, ao contrário dessas personagens da história da psicanálise, como Ferenczi ele continua fiel aos fundamentos, que ele chama de, ele fala, olha, Freud e eu, nós podemos divergir em pontos, né, específicos, em questões mais, né, descritivas, secundárias aí, mas no plano dos fundamentos a gente está junto, né, a gente concorda. Posso só pedir um esclarecimento? Você usou uma expressão muito interessante que você atribui a ele, que é o círculo virtuoso entre prática e teoria, em psicanálise, né? E já que você está tratando desse assunto, eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse círculo. Para mim, me parece que é uma coisa que se retroalimenta, né? E a gente tem uma imagem, mas é meio vulgarizada, de que o cara a teoria, é a clínica que alimenta a teoria, né? O Freud era um clínico e fazia também metapsicologia. Talvez até seja essa unidimensão, assim, essa unidireção, que permite que depois alguém possa dizer psicanálise sem metapsicologia, né? Porque se ele já fazia a clínica, para que fazer teoria, né? Se a clínica já acontecia, né? E me parece que, olha, do pouco que eu conheço disso, nem Augusto Comte diria, recomendo um negócio, uma bobagem dessa, porque é bobagem, ninguém faz clínica sem teoria, né? O próprio positivismo reconhece essa circularidade. Então, como é que a gente restaura a produção teórica dele dentro desse círculo que você colocou antes, que é essa expressão bem simpática, né? Como é que então se dá essa retroalimentação entre uma coisa e outra, que me parece ser o mais justo com a experiência dele? Essa expressão em latim, inclusive, está no texto dele, né? Um texto que não tem tradução brasileira ainda. O texto que ele escreveu com o Otto Rank, em 1922, publicado em 23, 24, a partir de um concurso, um tema de concurso lançado pelo Freud no Congresso de Berlim, em 1922, justamente assim, a questão que o Freud teria colocado lá era até que ponto a teoria influencia a prática e a prática influencia a teoria em psicanálise, né? Tem livros que analisam a história, contam a história tem referência aqui, desse concurso que acabou não acontecendo, né? Não foi premiado e tal, mas o Ferenczi e o Rank, eles levaram a sério essa proposta e tal. Acho que eles já tinham, não sei se eles podem ajudar nisso, mas acho que eles já tinham um material escrito, né, individualizado, eles juntaram. Levaram a sério e publicaram um livrinho, em 1924, né? Em 1923 saiu a publicação em alemão. O título seria alguma coisa assim, Objetivos de Desenvolvimento da Psicanálise, né? Aí tinha um subtítulo sobre a interação mútua, em alemão é Wechselbeziehung, uma relação de troca, né? Se for traduzir literalmente o alemão, né? Comutação, assim, interpenetração. Acho que sim, né? Interdependência, eu traduzi por interdependência, né? Tem interação também, não sei se vocês utilizam. Mas tem uma reciprocidade. Uma reciprocidade. Se me permite. Sim, por favor. A questão da teoria e da prática não é uma questão tão evidente como você está falando. Era uma discussão generalizada e não só em psicanálise. Todo o movimento leninista, todo o movimento do marxismo, da primeira internacional, da segunda internacional, da terceira internacional, é para esclarecer isso. Qual é a relação entre a teoria e a prática? Quando os psicanalistas pegam, eles estão na sombra de um movimento geral, tá, de discussão sobre a relação entre a teoria e a prática. A teoria diz que a revolução só pode ser conduzida pelo proletariado. A prática está mostrando que não é só o proletariado que conduz a revolução.
a gente muda a teoria ou muda a prática? Tá? Então, isso tinha consequências muito importantes, porque o Partido Comunista Alemão resolveu mudar a prática e se concentrar no movimento operário. O Partido Comunista Russo, os bolcheviques, resolveram mudar a teoria e dizer, então, vai haver uma frente, vai ser um movimento mais amplo. E o Partido Comunista Russo tomou o poder e o Partido Comunista Alemão foi massacrado. Então, era uma discussão muito importante. O Lenin tem um texto, Materialismo e Empírio-Criticismo, que é um texto importante, inclusive, para a filosofia, onde ele faz a distinção, ele mostra que o materialismo não é o empirismo, não é o empírio-criticismo. E a psicanálise herda isso, teoria. Quando o subtítulo do livro é um subtítulo do livro do Rank com Ferenc, é um subtítulo que faz uma referência explícita ao movimento político. Ele utiliza uma palavra que o movimento político estava utilizando, que é interdependência ou interpenetração. O pessoal da edição francesa do Ferenc traduziu muito mal, porque eles não compreenderam o que estava acontecendo, eles não sabiam de onde vinha essa palavra. Então deu uma tradução absurda. Então... Independência, eles colocaram. Isso que me chamou a atenção. É o contrário, é o contrário. Né? Eles traduziram como a independência da teoria e da prática, enquanto eles estão dizendo o contrário. Eles estão dizendo que daí para os leninistas, por exemplo, vai ter uma teoria da prática e vai ter uma prática da teoria. Tá? Eles vão reivindicar a autonomia dos intelectuais, da prática intelectual, e depois isso vai ter consequências. Vai ser a Altúcia, todo o pessoal mais tardio que vai desenvolver isso, sobre a autonomia da prática teórica. É um negócio de, quando a gente fala metapsicologia, a gente está falando em teoria pura. Ao passo que quando a gente fala clínica, a gente está tentando ver se a teoria pura cola com a prática ou não. Eu acho que é esse caráter geral da discussão. Por exemplo, a palavra utraquismo que você falou, o Ferenc era o rei de utilizar a palavra complicada, utraquismo. Hoje em dia ninguém mais sabe o que quer dizer utraquismo. Ora, o utraquismo era uma palavra muito comum no movimento político austríaco e húngaro, porque o Império Austríaco era utraquista. Tá? Quer dizer, era austríaco e húngaro. Utraquista quer dizer que vem de dois. Tá? Nós, seres humanos, somos utraquistas, porque a gente vem de um homem e de uma mulher. E a psicanálise é utraquista, porque ela tem uma teoria e uma prática. Utraquista quer dizer simplesmente isso. Utraquismo vem de dois. Tá? Uma palavra que eu não sei se você explora aí no teu livro é anfimixia. O Ferenc é o primeiro a dizer isso, porque as pulsões obedecem à anfimixia. O que quer dizer anfimixia? Palavra, né? Mas é uma palavra simplíssima, quer dizer, anfi é que nem anfiteatro, tá? Anfiteatro é todos. Mixia é misturado. Então, o Ferenc é o primeiro a dizer que não existe etapa oral, etapa anal, etapa fálica, etapa genital. Que está tudo misturado, tudo obedece a uma anfimixia, e que vai tudo junto. Já viu alguém ter algum prazer erótico que não seja tudo junto? Tá? Aí o pessoal fala, mas bebê mama. Aí o Ferenc diz, mas fica de piruzinho duro. Tá? E as meninas estão mamando e se tocam. Tá? Então vai junto, a genitalidade já está presente no bebê. Quer dizer isso, simplesmente. Mas ficou conhecido como um autor difícil, né? Enquanto ele não é. Ele está teoria e prática, quer dizer isso, teoria e clínica. Ele observou uma coisa clínica e está criando uma palavra teórica esdrúxula, né? Para designar aquilo que ele observou na clínica. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado eu. Então, eu não falei do utraquismo, mas é outra palavra que... Aliás, eu achei tanta coisa lá assim que chamou atenção, eu falei, nossa, eu preciso escrever isso para mim, e acabei, né? Por exemplo, eu estava falando o termo
em alemão, o subtítulo do livro do Otto Rank e do Ferenczi, era claro lá, a relação de interdependência, relação de troca entre teoria e prática. A tradução francesa desse livro usa independência da teoria e da prática. Você vai que erro, né? Grave esse título, né? Esse subtítulo do livro. Totalmente contrário. Se não bastasse isso, então a palavra utraquismo, né, que também me chamou a atenção, depois eu volto um pouquinho nessa questão da relação, né, a palavra utraquismo também, nossa, o que é isso, né? E aí no volume 4 das obras completas do Ferenczi em francês, tem uma nota de rodapé a um texto do Ferenczi, texto de 1933, uma conferência que ele dá, chama Importância de Freud para a Medicina. Ele morre em 33, é o ano que ele morre, né? Ele dá essa palestra, e lá ele usa esse termo utraquismo, que a metapsicologia é utraquista, e aí os tradutores franceses puxam uma nota de rodapé para esclarecer o que é utraquismo, né? Como o Luiz estava falando, eles esclarecem, eles obscurecem, né? Porque eles dizem o contrário do que o Luiz acabou de dizer. Utraquismo vem do latim, utraque, né? E significa ou uma coisa ou outra, né? E na tradução brasileira, das obras do Ferenczi, feita a partir do francês, está lá, isso está reproduzido. Não só isso, como muitos outros erros, né? Então, quando eu vi aquela nota de rodapé na versão francesa, dizendo o contrário daquilo que o Ferenczi diz, né, com o termo utraquismo. Utraquismo para o Ferenczi, então, fui verificar depois, alguns psicanalistas franceses dizem que foi um neologismo criado pelo Ferenczi, o utraquismo, né? Falei, opa, peraí, deixa eu ver, né? Fui lá no Roberto, depois o Oxford, os dicionários mostram que não. O termo utraquismo vem lá, né, do século XV, né, na Hungria, Tchecoslováquia da época, movimento religioso, o John Hus, que é um dos teólogos importantes antes da Revolução Protestante e tal, o autor, né, o personagem aí, o teólogo que vai reivindicar na cerimônia religiosa o direito de todos comungarem, né, em duas espécies, pão e vinho, né? E ao reivindicar esse direito, ele ficou conhecido como utraquista. Então, bem antes do Ferenczi utilizar, já eram chamados de utraquistas. Aí, né, cerca de pouco menos de um século depois da morte do John Hus, um movimento religioso, retomando as ideias do John Hus, eles voltam, né, eles insistem em retomar essa bandeira do direito de comungar sobre duas espécies, e esse movimento se torna conhecido como o movimento dos utraquistas, né, como aqueles que reivindicam o direito de comungar sobre as duas espécies. E o Ferenczi vai, né, e ele utiliza esse termo latino para qualificar a psicanálise do Freud como utraquista, né? Então a questão do texto lá, né, voltando à questão que você fez sobre a relação entre prática e teoria, no texto do Ferenczi e do Rank, isso está muito claro. Então ele inclusive utiliza o termo utraquismo para mostrar, né, que a psicanálise freudiana, em particular a metapsicologia, ela é utraquista, né? E aí ele vai dar outras razões para isso, mas a psicanálise é utraquista porque ela, né, tem sempre dois princípios. Exatamente. Desde as suas origens, teoria e prática andam juntas. E aí você, retomando alguns textos do Ferenczi, você percebe o quanto que ele tinha uma leitura super rigorosa, né, e precisa da história da psicanálise, da história da psicanálise freudiana. Coisa que hoje a gente consegue, né, assim, umas leituras mais de exegese, assim, que a gente aprendeu a filosofia, da psicanálise e fazer. O que eu notei, assim, ao contrário de muitos autores que, né,
passa por alto uma série de detalhes assim, da obra do Freud, dos primórdios da psicanálise, onde teoria e prática está lá bem claro, né? Uma coisa alimentando a outra. O Ferenczi recupera essa história toda. O texto, por exemplo, do princípio de relaxação e neocatarse, 629, ele abre um parênteses e fala: eu preciso fazer agora, resgatar um pouco da história da psicanálise, mostrar como que ela começou. E ele conta a história da psicanálise, a constituição, por exemplo, da regra fundamental da associação livre. Ele mostra como que essa regra fundamental, regra técnica, né, do trabalho psicanalista, como que ela está fundamentada num conhecimento sobre o funcionamento do psiquismo que o Freud teria chegado, né, desde o início, desde 1994, 95, quando ele começa a lidar com a histeria. Ele abandona a hipnose. O Ferenczi faz essa história que a gente, as duras penas, teve que, né, cavar no centro do Freud. Eu lembro que no meu mestrado eu trabalhei justamente com isso, né, com a teoria da sedução, com a constituição dessa teoria da sedução, o movimento dela. E aí os textos do Ferenczi mostram isso, em 1929. Né? Falei, puxa vida, esse cara estava antenado mesmo. Tinha uma leitura dos textos do Freud e do movimento das ideias do Freud muito parecido com o que o Manzani ensina a gente a fazer, né? No livro dele. Então, o Ferenczi vai dizer, a preocupação do Freud, claro, era uma preocupação prática, real, concreta, com a clínica. Né? E a partir de como ele abandona a hipnose, que não conseguia hipnotizar e tal, então aquela técnica do Breuer, ele não tinha como utilizar. E aí é que ele vai, o próprio isso o Freud vai relatar, vai dizer que ele lembrou do experimento do Hippolyte Bernheim e tal, né, que tinha uma concepção sobre a hipnose, diferente da do Charcot, e ele mostra como que é possível, né, que o hipnotizado ele se recorde dos comandos, daquilo, né, da sugestão dada no estado de sonambulismo. O Bernheim teria mostrado num experimento para o Freud, em 1939, quando ele foi para Nancy, levar a CCLM e tal, para ser examinada pelo Bernheim, e lá ele teria presenciado esse experimento, que o Bernheim demonstra como que é possível que o hipnotizado se recorde depois, na vigília, daquilo que foi sugestionado no estado de sonambulismo. Então o Ferenczi mostra como que o Freud, né, assim, ele foi experimentando na técnica, trabalhar com a técnica da pressão na testa, imitando o Bernheim, depois ele, né, deixa de tocar no paciente, técnica da concentração, e com isso ele vai, o Ferenczi mostra como que o Freud foi aos poucos tendo uma compreensão sobre a dinâmica das representações e tal, e com isso ele chega, né, a formular, o Freud teria chegado a formular a regra fundamental da livre associação, essa técnica que até hoje, né, está presente aí na psicanálise como a regra fundamental mesmo. Então, o Ferenczi mostra como que, desde o início da psicanálise freudiana, a prática, a técnica e a teoria, elas caminhavam juntas, elas, né, se alimentavam uma a outra. E é isso que ele chama de um círculo benigno. Só que a relação entre teoria e prática também pode ser maligna, né, um círculo vicioso. E ele mostra, na época, ou no livro com o Rankin, ele faz um diagnóstico, digamos assim, da psicanálise da época, né, início dos anos 20, e que eu tento aqui na parte sobre técnica exemplificar assim, algumas faltas técnicas que o Ferenczi identifica, né? Por exemplo, a sobrevalorização da teoria, né? Ele mostra como que isso é prejudicial para o avanço da psicanálise. Os psicanalistas, eles, né, se atêm à teoria da libido, por exemplo, e vão tentar aplicar essas coisas, né,
conduzir o tratamento a partir dessas referências rígidas, né? E ele vai listando, né, técnica, o apego à interpretação, a sempre buscação, a interpretação como se a finalidade do tratamento fosse interpretar. Então ele vai arrolando assim, né, várias faltas técnicas que justificariam uma discussão sobre, né, a proposição de novas técnicas e tal. Isso em 1922 ele faz isso, né? Em 1923 ele publica esse livro com Rank. Então, para ele, é muito claro essa relação que para a psicanálise se desenvolver, progredir ou evoluir, é preciso que esse círculo benigno seja restituído. E é isso que ele se propõe. Então, no livro com o Rank, que a gente precisa traduzir esse livro, nossa, esse livro é um livro fininho assim. O que ele propõe? Ele se propõe junto com o Rank nesse livro, depois de traçar um diagnóstico da psicanálise da época, né? Que vinha, aliás, assim, que ele chama de estagnação da psicanálise, sobretudo do ponto de vista terapêutico, já vinha sendo constatado, assim, desde 1915, né, com o Homem dos Lobos, o fracasso daquele tratamento e a acumulação de uma série de outros fenômenos, né, transferência negativa, reação terapêutica negativa, né, repetições muito graves, assim. Então, aquele período seria um período em que, pelo diagnóstico que ele traça no livro, que ele sintetiza, ele Rank, a psicanálise estaria sofrendo uma espécie de estagnação, e essa estagnação se deveria a um descompasso entre a teoria e a prática em psicanálise. Então, Freud, no Congresso de Berlim de 22, tinha acabado de apresentar lá, numa comunicação, um texto preliminar sobre o eu e o id, a segunda tópica do aparelho psíquico, que é a concepção mais avançada, né, que havia na época sobre o psiquismo. Então, o Ferenc Rank vai dizer, olha, a exposição do Freud mostra para a gente como que a psicanálise está muito avançada teoricamente, como que a gente conta com um aparato teórico, metapsicológico, muito desenvolvido, né? No entanto, a terapêutica psicanalítica ela está estagnada. E algumas das razões são essas faltas técnicas que ele arrola lá no livro. E aí, como então tentar fazer progredir a psicanálise? Então, para resgatar o círculo virtuoso entre técnica e teoria, é preciso então elevar a técnica, a prática psicanalítica à altura da teoria, né, a mais avançada proposta por Freud, para que esse resgate possa ser possível. A gente que estuda história da filosofia sabe que essa é uma questão clássica. A distinção entre episteme e doxa, isso não nasceu no século recente, né? História da filosofia. Agora, muitas vezes parece que ela é apresentada, pelo empirismo, por exemplo, como alguma coisa remetendo a um critério de verdade. Teoria e prática, no sentido de se a teoria se aplica. Acho que você deu um exemplo. Eu tenho uma teoria que faz a revolução, a outra não fez. Então, uma é boa, outra não é boa. Eu acho que isso é uma maneira de encarar essas duas coisas, né? Agora, essa dimensão teoria e prática, ela é muito nuançada, né? Você pode ir de uma epistemologia, uma filosofia da ciência, mas uma teoria do conhecimento, por exemplo. Né? Eu acho, quando eu fiz a pergunta, eu estava mais focado, né, nessa questão mais fundamental do funcionamento da investigação humana, no sentido na perspectiva da teoria do conhecimento, não de um julgamento sobre uma teoria que dá conta ou não dá conta. Isso é outro domínio. Né? Então, veja, eu acho que a psicanálise, e o Freud não economiza indicativos de que a teoria da psicanálise
não é a tentativa de criação de critérios de verdade. Pelo contrário, ele chama as suas ficções teorísticas de convencionais. Né? No começo lá, sobre as pulsões. Em vários momentos, nós já fizemos aqui levantamentos, né? Tem uma parte da bibliografia mostrando isso, são convencionais, e elas têm um critério auxiliar. Então, isso, embora o guarda-chuva, né? Embora o guarda-chuva geral seja teoria e prática, a maneira como ela se aplica ali é de outra dimensão. Então não se pode falar que ali a coisa funciona ou não funciona, corresponde ou não corresponde, porque aí você está emprestando critérios de uma certa perspectiva que diz, empirista, vamos dizer assim, que diz que a observação te passa o comportamento do fenômeno, e eu, quando bom observador, faço uma boa teoria, e aí ela é boa, aí ela faz evolução, aí ela cura, ela faz isso, aquilo. Isso é para um tipo de ingenuidade. E tem as outras, que são um pouquinho mais, vamos dizer, menos megalomaníacas, que tem uma concepção do limite. Acho que toda a obra freudiana como de certa forma influenciada pela obra kantiana, é a do limite. Né? O limite do conhecimento. Né? Toda a teoria do conhecimento de Kant é para investigar os limites do conhecimento. Então, os limites são convencionais. Então, quando você começa a pensar assim, que você tem um aparato psíquico, né? O aparato psíquico em Freud guarda muito da máquina do conhecer kantiano. Máquina do conhecer, máquina do gostar, máquina do agir, né? Que tem, vamos dizer que tem suas categorias para entender, tem as suas leis para organizar. Você não precisa concordar com nada disso, mas é assim que funciona na história da filosofia. Né? E que, portanto, essa relação não é uma relação de veracidade, não é uma relação de funciona ou não funciona, está certo ou está errado. É uma relação onde se aplica o binômio teoria e prática, mas essa sim é muito mais interna. Né? Quer dizer, essa sim, no momento que eu estou fazendo, eu estou aplicando categorias e organizando os dados daquela maneira, e esses dados vão recaindo, vão se informando, seja na sensibilidade, seja no entendimento, seja nas ideias da razão, e construindo o que a gente chama de ciência. Né? Então o critério aí é outro. Né? Por isso a metapsicologia não é um empreendimento metodológico apenas. É um modo de ser. É um modo de ser. Né? Acho que é uma questão que a gente encontra muito na filosofia, né? Dizer, o estatuto da metapsicologia, qual é, né? Fica difícil dizer, a teoria estava mais avançada do que... Não, isso vale para os modelos físicos, para os modelos positivos, modelos realistas, e não para os modelos heurísticos. Mas a teoria ela permite que a síntese seja maior também, não permite? Por mais que tenha essa questão de do fundamento mesmo, não ter uma comprovação desses modelos criados, ela tem uma capacidade de síntese maior, às vezes, do ponto de vista convencional, você tem acolhimento do fenômeno. Sim. É acolhimento, o fenômeno ele recai sobre a sua forma ficcional de uma maneira a se tornar compreensível. Sim. Todo o projeto kantiano é oferecer inteligibilidade. É isso que está sendo, não é verdade que está sendo posta em jogo. O que está sendo posto é criar inteligibilidade sobre os fenômenos. Nesse sentido, daí, uma síntese pode ser maior que uma outra síntese, né? Eu não sei, síntese, eu entendo o que você quer dizer, porque eu conheço o seu pensamento, mas síntese nesse momento é uma palavra um pouco viciada, né? Porque tem outra conotação. Eu não acho que a psicanálise cresce por síntese, ela cresce por acolhimento dos fenômenos que ela consegue trazer pelas duas categorias, por tudo aquilo que ela vai criando. Então, é perfeitamente possível alguém dizer, não, prefiro a primeira tópica. Porque o Osmir dizia isso, explica melhor os sonhos. A segunda tópica explica o quê? Explica melhor outros, né? É o valor de moeda, de troca. O Freud dizia, vamos ver até onde dá. O que eu faço com isso? Né?
Nesse sentido é interessante como que, assim, primeiro, assim, depois a gente retoma essa questão sobre o estatuto da metapsicologia, que é um problema também, eu não enfrento nesse livro, mas eu acho que penso um pouco, né, deslocado, assim, estou mais dentro do naturalismo, né, acho que Ferenczi se insere dentro dessa linhagem mais naturalista, evolucionista, darwiniana, né? Então, precisamos falar depois do projeto Lamarck, né? Então. Precisamos conversar sobre o projeto O que Lamarck. quer dizer isso, né? Então, mas perdi aqui agora. A questão que tinha colocado sobre. Não, Afinal, lá que se... no final é a questão, quando você diz que tem uma disparidade, né, entre teoria e Desde uma certa perspectiva. eu acho que isso, eu acho que na verdade a argumentação ela vai e volta sempre, né? Uma hora ela entra no campo de um tipo de ciência, depois ela volta para outro campo e fica meio fazendo o samba do crioulo doido. Então, precisaria entender se nós estamos falando de objetividade, estamos falando de teorias que descrevem realidades, ou se estamos falando que é um campo legítimo, ou se estamos falando de apreensão da experiência, a noção de experiência que está em jogo aí, né? De uma experiência organizadora, né? Então, do fenômeno. Com licença, o Ferenczi tem um texto que se chama Psicanálise e Filosofia. Esse eu não conheço. Ele tem um texto que se chama Psicanálise e Filosofia. Eu dei uma consultada nesse texto aqui na internet para me lembrar qual é a posição do texto. Nesse texto, o Ferenczi está respondendo a um artigo do Putnam, que era um psicanalista norte-americano, que introduziu a psicanálise nos Estados Unidos, que se chamava Psicanálise e Filosofia. O Putnam exige que a psicanálise, que os psicanalistas tenham uma perspectiva filosófica clara, que cada autor psicanalista, quando ele começa a sua elaboração, dê Só eles teriam, porque ninguém tem, né? uma orientação Só filosófica eles. clara. E o Ferenczi responde que de jeito nenhum, que essa exigência do Putnam é uma exigência abusiva. E é anti-freudiano, né? Que a experiência da psicanálise está muito mais ligada à psicologia, e que a psicologia psicanalítica que ele está falando, tem uma elaboração ligada à clínica. E que, pelo contrário, a partir da clínica, a psicanálise vai, ela, ver como o sistema filosófico se organiza. E que a filosofia pode continuar o seu trabalho, tranquilamente. E que deixa a psicanálise fazer o seu, tranquilamente. Sem excluir que a psicanálise diga o que eles acham da filosofia. O Freud retoma um argumento do Marx, mas sem citar que é o Marx. O Marx diz que os filósofos cada vez interpretaram o mundo de uma maneira diferente. Nós não queremos interpretar o mundo de uma maneira diferente, nós queremos mudar o mundo. O Freud diz isso. A psicanálise, no final das contas, o que ela diz é provocar mudanças. Então, há um lado contestatário e provocador na psicanálise. E um baile do preconceito contra a filosofia, né? Eles acham que... Um certo tipo de filosofia. Filosofia bem definida aí, né? Eles, uma filosofia sistemática. A perspectiva deles. Tá? Então, o projeto metapsicológico falha porque ele não dá conta de mudar. O Freud queria que a metapsicologia fosse não utraquista, mas tripartite. E essa tripartição é um fracasso e a prova é o caso do Homem dos Lobos. É o que o Freud diz, deu tudo certo, mas está todo mundo sabendo que não deu tudo certo. E isso foi um traumatismo para os psicanalistas da época, saber que não só o Homem dos Lobos não deu certo, mas vários outros pacientes do Freud, Frink, que era um paciente importante, porque o Freud
apostava nesse paciente norte-americano a mesma coisa que ele apostava no Jung. Ele foi analista do Frink, ele queria que o Frink fosse o representante não judeu da psicanálise, o representante da psicanálise nos Estados Unidos, FRI e ILK, Frink, Horácio Frink. Esse psicanalista foi uma catástrofe. Ele era presidente da Associação Psicanalítica Norte-Americana, foi fazer análise com Freud e ficou louco. Então, quer dizer que a teoria do Freud estava errada. Não quer dizer. Não, mas Não quer dizer. Para eles, na época, Era isso. queria dizer, o Strasser escreve para a mulher, a análise não dá certo. Pelo menos comigo nunca deu. Nunca vi ninguém analisado que desse certo. Diz o Strasser, mas é um movimento, Francisco. Você hoje em dia pode querer dizer o argumento não está certo. Tá bem, então você refaz a história, mas na época, para eles, queria dizer isso. Eles estavam dizendo, se o Homem dos Lobos não deu certo, se ele não curou, se o Frink não deu certo, se o Strasser vai até perguntar, pode ser que a psicanálise seja boa, mas que o Freud não seja boa. Que o Freud tem um funcionamento tão louco que a pessoa fique louca com ele. Tá? Pode ser. Ele não está dizendo. A prova é que o Rudnitsky, que estuda a história da psicanálise, diz o projeto comum de salvar a psicanálise do Freud. Quer dizer, tirar a psicanálise do Freud, porque o Freud, na medida que ele vai envelhecendo, ele vai acumulando os casos que são uma catástrofe. É o que se acha no movimento psicanalítico da época. O Ferenc diz a psicanálise vai elaborar os seus próprios critérios, independente da filosofia, visando uma transformação. É interessante. Como o Freud, o seu Freud. O Freud sempre teve essa posição. E além do princípio do prazer, ele já fala isso bem claramente. Lá na interpretação dos sonhos, no último capítulo, lá ele vai discutir, o conceito de inconsciente. O nosso inconsciente não é o mesmo inconsciente do Lix, por exemplo, do texto lá que o Eucalipto traduziu, né? Aquele é o inconsciente do filósofo. Né? Então, o nosso inconsciente, o conceito que a gente chegou, tem uma trajetória, assim, né? Esse conceito está foi alimentado por o que chama de fatos clínicos e tal, né? Não foi uma definição, né? Então ele está pensando nisso. Mas assim, a perspectiva assim, que eu entendi a sua, né? Essa discussão entre realismo e antirrealismo, eu acho que o Ferenc é bem realista mesmo, sabe? Crítico, claro, um realismo mais próximo do realismo crítico, sim. Crítico do Freud? Não, um realismo crítico, um realismo não ingênuo, não, mas ele se julga cientistas. E esse é um ponto que, não sei se, não vou conseguir entrar nas questões que se levanta de fundamentos, né? Também acho que não teria do habilitado para fazer essa discussão assim aqui, né, sobre o estatuto da metapsicologia, assim. Mas seguindo aquilo que o Freud considera da metapsicologia, que é simples conceitos, né, extraídos a partir desse tipo de ciência que não é um indutivismo ingênuo, porque, por exemplo, lá nos primeiros parágrafos do texto sobre as pulsões, ele vai dizer que, né, assim, ideias vagas e tal, né, qualquer intuição, qualquer, enfim, elemento abstrato vem antes aí de qualquer observação. Mas os conceitos que formula a partir desse trabalho com a psicanálise, aquilo que vai chamar de metapsicologia, ele define como o corpo conceitual que pode ser situado na base de um edifício psicanalítico. Você concordaria com uma distinção que poderia ampliar muito a nossa compreensão, que é separar, não separar para não unir mais, para compreender em dimensões diferentes, aquilo que o Freud chama de metapsicologia e aquilo que o Freud faz como metapsicologia.
Tem essas duas coisas, eu acho. Essas duas coisas são bem bacanas, essa observação. Por quê? Tem um autor que, no meio dessa história aí, eu acabei descobrindo lá, na França, André Delrier é o nome dele, né? André Delrier. Ele escreveu um livro chamado A Metapsicologia de Freud, um exame crítico. Então ele retoma a questão da metapsicologia. E o que eu achei interessante lá, que foi a coisa mais, né, que me ajudou até assim, pensar um pouco na atenção, em outra perspectiva, é justamente o caráter metodológico da metapsicologia. Ele considera a metapsicologia freudiana como um novo método, sabe? Não só essa designação da metapsicologia como designando o corpo conceitual, né, que compõe aí o aparelho psíquico, mas metapsicologia como um método de investigação. Isso foi bacana porque foi justamente isso que eu encontrei nos textos do Ferenczi. Quando o Ferenczi tem uma conferência que o Ferenczi, né, dá lá para psicanalistas estrangeiros que vão para Viena lá com Freud e tudo, e ele vai dar uma conferência justamente sobre a metapsicologia de Freud. E é aí que, né, assim, essas descobertas, para mim foram descobertas, né, que me impulsionaram a tentar organizar uma discussão que resultou nesse texto. Que lá ele vai dizer, olha, Freud, com a metapsicologia, foi o primeiro autor a reunir, pela primeira vez, né, reunir ciências da natureza, Naturwissenschaften, e as Geisteswissenschaften, ciência do espírito, ciências, né, da cultura humana hoje. Freud foi o primeiro autor a ousar superar um dogma, para nós era dogma, né? Nós fomos educados num regime metodológico que estabelecia a separação clara entre os métodos das ciências naturais e os métodos das ciências ditas do espírito, psicologia, história. Então Freud teria sido o primeiro a juntar as duas coisas. E lá em 1933, naquele outra conferência que eu já mencionei, que ele fala sobre a importância de Freud para a medicina, lá ele vai dizer que com a metapsicologia, a psicanálise, Freud não apenas reuniu sujeito e objeto no tratamento clínico, né? Paciente analista, misturando essas duas coisas, mas ele juntou também ciências da natureza e ciências do espírito. Então, quer dizer, a primeira conferência é de 1922, a metapsicologia de Freud. Essa última é de 1933, ano que ele morre. Então são duas afirmações que aparecem assim, que atravessam esse período mais rico, né, da produção deles. Então, nesse sentido, aí você junta com por que ele caracteriza a metapsicologia como ultra-anquista. Nesse sentido, porque a metapsicologia, com o método metapsicológico, e por que método? Né? Porque provavelmente pode complementar. Freud teria, então, numa primeira aproximação, reunido os métodos, como fazer isso, né? Reunir ciências naturais e ciências do espírito numa coisa só, juntar aquilo que o Comte, né, e tal, ciências duras separam o sujeito de objeto.